Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo da Bíblia, através do nosso guia da Escola Sabatina, que já está chegando aqui na sua reta final. Já estamos aí há alguns meses estudando o livro do Êxodo, né? E agora a gente chega no antepenúltimo episódio, episódio de número 11. A gente só tem mais 2 episódios a partir desse daqui para encerrarmos essa série. E hoje a gente vai estudar o capítulo de número 32 do livro de Êxodo, que fala de um episódio muito triste. Logo, né, no início ali da história do povo que ainda está em formação, que ainda está ali com Deus, entendendo os termos da aliança, buscando compreender como fazer a vontade dele. Um povo que ouve Deus falando, que ouve Moisés explicando os termos da aliança e fala: o Senhor falou, a gente vai fazer, a gente vai obedecer. Ah, é? Deus poderia estar se perguntando lá de cima, né? Então vamos ler mais alguns versos, mais alguns capítulos aí. E o episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre a idolatria, a obstinação do povo de Israel em apenas, 12 semanas depois de ver assim, os maiores milagres da história acontecendo até então, já esqueceram de tudo e se voltam agora para o pecado da idolatria, da rebeldia, da rebelião contra Deus. Quais são os efeitos práticos disso ali imediatamente no meio do povo e o que esse Deus vai fazer para resolver esse problema que está ameaçando a aliança agora, já nos primeiros momentos, quando essa aliança está acontecendo ainda, está sendo formulada, como fica essa relação de Deus com o seu povo, o povo da aliança. Então esse vai ser o assunto da lição dessa semana que a gente começa a estudar agora, tá certo? E para apresentar esse tema comigo, estudar, discutir esse tema comigo mais uma vez, Leonide, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que já é seu, você já pode considerar um cristão cansado. Já estou cansado de ser cristão? Como é que é? Não, só cristão. É cristão. É cristão. Não deixa de ser, é cristão. Tá tranquilo. Entendi. Mas é um cristão cansado. Perfeito. Aí tem gente que no canal às vezes comenta, chega desavisado, né? Galera que não acompanha muito, vê assim, cristãos cansados, mas o cristão não pode ser cansado. Fala isso pros discípulos de Jesus lá no Getsemane. Aquele povo tava cansado. Tava dormindo lá enquanto o mestre tava lá orando, falou assim, vigiem, ele tá bom. Né? É assim que eu vigio, dormindo. Mas a grande verdade, Leonide, é que a gente, nós cristãos, a gente tá cansado desse mundo. Exatamente. Pô, daí o nome do canal, né? A gente tá cansado desse mundo, do jeito que ele tá, a gente quer que Jesus volte o mais rápido possível, porque nós não aguentamos mais o jeito que as coisas estão. Pronto, perfeito. Então eu sou um cristão cansado também. Você é cansado desse mundo. Desse mundo. E é um privilégio estar com vocês aqui mais uma semana aqui com o Isaac também, podendo conversar, discutir e debater um texto tão fantástico, que não é o texto da lição, esse é fantástico também, mas mais fantástico que esse é o texto do livro do Êxodo. Lembrando que o texto da lição sempre está disponível na lição. Sim, exatamente. Então, esse vídeo não visa substituir o seu estudo, não só da lição, que a lição também não visa substituir o estudo da Bíblia. Então. O objetivo final é você estudar o livro do Êxodo. Na verdade, o objetivo é ter um relacionamento com Deus através da Bíblia, aí daí a lição vem e a gente vem. Exatamente. Então você vai. Aqui é uma ferramenta, é um pontapé inicial para a discussão e o que importa mesmo é você aprender a vontade de Deus através da sua palavra para ter um relacionamento com Ele. Falando em relacionamento, a gente volta mais uma vez para o livro do Êxodo, né? Para ver como agora essa relação ela vai ser desgastada, quase rompida, por causa de quem nós somos. E isso é fantástico, né? Porque, ou não tão fantástico assim. Eu não sei. Isso eu chamaria de fantástico. A palavra fantástico foi um pouco meio descolocada. Eu acho que o resultado, assim, o desdobramento disso é fantástico. Pode ser. Que o momento em que o capítulo 32 acontece não é só 40 dias após ali, mas é muito mais logo após o povo ter dito, né? Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. A aliança foi feita e a primeira atitude do povo pós-aliança, que a gente tem que lembrar, né? A gente viu isso no capítulo anterior, na lição anterior. O povo entrou em aliança, o sangue foi aspergido, o povo subiu, comeu. Beleza, agora o pessoal desceu, Moisés subiu. Como o povo, agora a primeira atitude deles é o capítulo 32. Então a gente pode dizer que o capítulo 32 é a resposta do povo de Israel à aliança feita com Deus. Olha que bonito. Na prática. Na prática. E não só em palavras, mas em ações. A palavra foi, tudo que o Senhor falou, faremos. Agora vamos fazer. Não fazemos. Então, acho que a gente pode, mais uma vez, convidando o pessoal que está assistindo, a gente ir para o texto, né? Quando você vai abrindo aí em Êxodo, capítulo 32. Vamos lá. Nossos avisos aqui, mais uma vez, antes da gente iniciar nosso estudo. Se você já é de casa, se você também já é um cristão cansado e já acompanha a gente há muito tempo,
já abençoa a gente aí na confiança de que o conteúdo vai ser legal, de que a gente vai trazer coisas bacanas aqui pro nosso entendimento, e já deixa o seu joinha, porque isso não é frescura, não é bobeira, não é vaidade, é que é o jeito do YouTube entender que o vídeo é legal, que tem pessoas gostando do conteúdo, e por isso ele vai recomendar também esse vídeo para outras pessoas. Então assim, o algoritmo ele é meio maluco, assim, tem semana que a gente tem, igual 2 lições atrás, a gente teve quase 1000 visualizações. Olha só. Né? Quase 1000 pessoas assistiram o conteúdo. Aí a galera assiste, mas não curte. Aí na semana seguinte não deu nem 500, deu 400 e uns tralalá. Ou seja, quase a metade do que realmente podia estar alcançando, né? Então, de novo, não é porque a gente, né, quero ser famoso, sou um influencer cristão, não. Porque a gente quer estudar a Bíblia com o máximo de pessoas possíveis para que mais pessoas possam aprender da palavra de Deus, né? Então, perfeito. Você abençoa a gente deixando seu joinha, e se você não é um cristão cansado ainda, você ainda tá de boa com esse mundo. Tá tranquilo. Tá de boa com esse mundo, você não tá cansado desse mundo. Não, você tá tranquilo. Mas, se quer se tornar aqui um cristão cansado, clica aqui no botão de se inscrever, assine as notificações, né, tem um sininho ali que você clica, e aí você vai receber vídeo após vídeo. Quando for lançado aqui, você já recebe a notificação no seu celular, porque além da lição da Escola Sabatina, nós temos também a classe bíblica que acontece às sextas-feiras, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília, cujos vídeos anteriores, se você quiser assistir, estão aqui na descrição do vídeo, tem a playlist A História de Deus, e aí você pode assistir, tem lá Gênesis, Êxodo, até basicamente hoje, acho que a gente já está nos profetas menores. Estamos quase acabando o Antigo Testamento, e ano que vem a gente vai retomar com o Novo Testamento já também. Então você pode estudar qualquer livro que você quiser ler do Antigo Testamento, tem lá um resumo, uma apresentação assim, então vale a pena para te dar esse pontapé inicial para você poder estudar. E como a gente está aqui no livro do Êxodo, às vezes vale a pena ir lá, dar uma assistidinha lá no panorama geral ali do livro do Êxodo para poder te ajudar a ter uma base para você ter de onde partir para poder estudar esse texto, né? Mas vamos lá, falando em texto, falando em Êxodo, vamos para o capítulo 32. Show de bola. De novo, a gente termina o capítulo 31 com Deus, né, nos capítulos anteriores ali, dando todas as explicações, todos os detalhes da construção do santuário, né? Sim. E ele coloca o espírito dele dentro de um artista, para esse artista poder deixar o santuário dele bonito, né? Não só para a presença de Deus ali e tal, mas algo agradável aos olhos de todo mundo. Então Deus está marcando a sua presença bela, boa, bonita entre o povo. E agora fala assim, Moisés, vamos ali agora que eu vou te falar umas outras paradas, vou, né, ampliar com você. E aí Moisés ele vai ficar 40 dias e 40 noites lá com Deus falando. E aí o povo começa a ficar meio impaciente. Então, vamos ler o texto aqui, a gente vai lendo e comentando. De novo, tentando pontuar aqui mais ou menos onde começa, onde termina algum dia, mas não se prenda muito a isso, às vezes a gente pode não ser tão preciso, mas a gente vai tentar pontuar ali o que a lição aborda, né? Porque às vezes a galera prefere assim, porque chega na escola sabatina, a galera se divide assim, né? Aí a pessoa fica meio perdido de onde está cada coisa. Perfeito. Mas vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. 32, então, verso 1. Acho interessante começar do 31, verso 18. 31, 18. Então volta aí um capítulo. Acaba sendo meio que a transição, né? Transição. Ele fala assim, eu vou até ler aqui, deixar tu ler a partir do verso 1 do 32. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai. Ele, Moisés. Isso, Deus falando com Moisés. Deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então acabou a conversa, Deus passou basicamente tudo, ele escreveu na tábua, aí começa o 32. Então esse é o cenário, Moisés está lá em cima, nos 40 dias, 40 noites. Então, isso é legal do texto, eu não sei se vocês lembram, mas nas primeiras lições a gente falou sobre a transição do capítulo 2 para o capítulo 3, que enquanto Deus estava do céu olhando o povo, vendo que o povo ali estava sofrendo, aí o texto fala, e Moisés estava no deserto. Aqui acontece a mesma coisa, no 31, 18. Moisés está no monte, recebeu as tábuas da lei. Aí corta pro 32. E o povo. E o povo. E o povo, que é o verso 1. Você pode ler isso. Então é aqueles efeitos de cinema, né, de filme. Transição, né? É quando assim, o filme, ele precisa ser linear. Ele não vai dividir a tela e mostrar 2 coisas acontecendo. Às vezes tem esse recurso de edição, né, quando quer mostrar... Mas é bem raro, né? Mas geralmente é assim, ó, ele vai parar o tempo e vai mostrar uma cena acontecendo. E aí depois ele pula para outra cena que tá acontecendo no mesmo momento. Sim. Mas é uma outra coisa. Não é que tá acontecendo depois, tá acontecendo paralelo, mas mostra um, depois mostra o outro. Perfeito. O texto tá fazendo isso. Ele mostrou que Moisés está recebendo da própria mão de Deus a tábua escrito com o seu próprio dedo ali as leis. Enquanto isso está acontecendo, a câmera, ela desce e começa a filmar agora o povo de Israel enquanto Moisés está recebendo as tábuas. Perfeito. Que é basicamente o verso 1 do capítulo 32 que diz: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Por quê? Porque ele estava segurando as tábuas ali em cima. Sim. Né? Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós.
Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha só. E isso é muito legal, né? Porque... Não sei se é. Não, vamos de novo. A construção do texto ela é muito interessante e legal, a construção do texto, não o fato em si. Por quê? Enquanto o povo está se perguntando, esse homem Moisés, a gente não sabe o que deu dele. Moisés está lá em cima com as tábuas na mão. Isso é um recurso que acontece, inclusive, em alguns salmos para falar sobre a existência de Deus também. Por exemplo, Salmo 14 fala, diz o tolo em seu coração, não a Deus. Verso seguinte, do céu olha o Senhor. E ri deles. Exatamente. Esse é o capítulo 2 do Salmo, é a mesma ideia, né? Então, pessoal, cadê Moisés? Moisés lá em cima. Tô aqui o tempo todo, tranquilo, fazendo o que eu disse que eu faria, né? Eu não avisei que eu ia lá, ia ficar com Deus lá em cima, mas acho que ele não avisa quanto tempo ele vai ficar, né? Não avisa. Fala, tô indo lá. Sim. Você vê que Deus também falou que assim, né? Que quem subir no monte vai morrer, né? Então. E você vê uma coisa também que é interessante. Moisés, quando ele sobe no monte, lá no capítulo 24, ele passa uma semana antes de entrar na presença de Deus. Então ele fica uma semana lá antes do negócio começar. E não sei se você sabe, mas uma semana não passa assim. A semana é demorado. Se tem uma coisa para que você vai fazer na próxima semana, demora um tempo, né? Você está longe de uma pessoa amada, o tempo passa mais devagar e tudo mais. Tudo bem que o pessoal parece que não ama muito Moisés, né? Mas não, não é o ponto aqui. Nem um pouco. Só que eles perguntam, quanto a este homem Moisés, o homem que nos tirou do Egito, a gente não sabe o que deu com ele. Então o pessoal já colocou na cabeça, como você falou, esse Moisés subiu no monte, Deus não gostou dele e matou ele. Então pronto. E ao mesmo tempo que a gente vê, de novo, o povo tem ainda uma formatação no coração, na perspectiva, na cultura, a referência divina que eles têm ainda é o faraó. Então o faraó é aquele que canaliza a vontade dos deuses, que passa a vontade dos deuses. Representante, né? Então é assim, ele é um homem, mas ao mesmo tempo ele carrega o poder divino. Sim. Então é possível, claro, o texto não fala isso pra gente, mas assim, é uma coisa a gente se considerar, entendendo que o povo estava há 400 anos nessa pegada, né, nesse tratamento, nessa cultura, olhar pro povo e entender que assim, eles viam em Moisés, Moisés é o cara que performou os milagres. Sim. Não, foi Deus. Mas eu vi Moisés... Através de quem, né? Eu vi Moisés levantando, na verdade assim, né, Arão faz os negócios porque Moisés fala, as palavras acontecem, aí Moisés vai lá e fala com o mar vermelho, levanta o cajado, o mar abre, e aí Moisés levanta o cajado, o povo começa a vencer a batalha, aí ele... Então assim, meio místico, Moisés, né, o negócio, é o representante de Deus aqui entre nós, ele é a própria divindade e tal, e eles falam assim, a gente não tem mais essa ligação com o divino. Perdemos. Não tem mais ele, então a gente precisa de outra. E aí, para um povo que recebeu as 10 palavras de Deus, aqui a gente já vai ver o povo não entendendo as 10 palavras. Quebrar a primeira palavra. Sim, mas tem uma coisa interessante, é que o povo, a gente tem que lembrar que não é só o povo de Israel que está aqui junto. Sim. Lá no capítulo 12, 13 ali de Êxodo, que o pessoal sai do Egito, o texto fala que foi com eles uma mistura de gente. Provavelmente essa mistura de gente foram também alguns egípcios, que tinham toda a sua formatação teológica do Egito. Sim. Então, talvez, não sei quanto de contribuições esse povo teve, se tinha voz ativa no meio do povo, se não tinha, mas o próprio povo que estava ali misturado também já via em Moisés talvez essa figura meio faraônica, né? E aí começa a olhar para isso, tudo mais, essa mistura de gente, essa galera meio... Então, começa nisso. Só que tem outro ponto que é interessante. Fala disso mais pra frente, mas quando o povo fala que faça-nos deuses que vão diante de nós, esses deuses, a tradução ela influencia um pouco a gente, porque às vezes não é bem isso que eles estão querendo dizer. Mas vou deixar isso mais pra frente para quando vir uma fala de fato de Arão. Vai ter um texto que vai deixar isso mais claro pra gente. Isso, exato. A princípio, eles estão quebrando o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então eles estão querendo um outro Deus além de Deus, exato. Mas a gente vai ver mais claro que, na verdade, é outro mandamento que eles estão quebrando. Isso. Né? Que, como já viu, se quebra, não quebra todos, então no final estão quebrando tudo. Tá tudo certo. No fim, o relacionamento está sendo quebrado, né? Exato. Mas, então, Arão vai responder: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Tá. Então aqui ele vai pegar o texto diz que ele fala pra galera assim, ó, pega o ouro que vocês pegaram, né, de lá do Egito, e tragam para mim. O que é interessante aqui, porque assim, Deus ele dá uma bênção pro povo
que assim que eles são libertados do Egito, Uma misericórdia, pela mão né? de Deus, Exato. Deus fala assim, agora eu vou compensar vocês pelo tempo de escravidão que vocês tiveram aqui, com pagamento justo aqui, com os espólios dos egípcios. Aham. E aí eles pegam esse ouro dos egípcios para compensação desse trabalho escravo. Ou seja, Deus os abençoa com essas posses materiais. Exato. E agora o povo fala assim, o Arão fala, tragam a bênção que Deus deu para vocês, para que eu possa fazer um ídolo para vocês. E temos que lembrar de outra coisa também. A gente não leu aqui, mas do 25 até o 31 vai ter um momento que Deus vai falar sobre as ofertas. Isso lá no 25 ainda. O pessoal deveria trazer ofertas de ouro, de prata, de bronze, de tecido e tudo mais. Então, parte dessas ofertas seria para a construção do santuário, vão ser usadas para a construção de um ídolo. Uhum. Então eles estão usando recurso que poderia ajudar, claro que no final não vai precisar, porque o pessoal tinha muito mesmo, mas que poderia ser canalizado para uma obra mais específica, né? E mais alinhada com os planos divinos. Mais no sentido total, né? Exato, bem e, mais. E alinhados com o propósito divino. E curioso que no verso 2 ali, Arão fala para eles tirarem as argolas, entregar. Isso toda vez que a gente, às vezes no contexto meio igrejeiro, a gente tem essa tendência de falar que, não estou condenando ou não, mas só apontando algo curioso. A gente falar que não, você precisa se consagrar a Deus, então tire as suas argolas, tire as suas joias, venha, né, a Deus com o coração puro. Só que aqui é feito esse mesmo movimento, mas o movimento é para uma idolatria. Então, muitas vezes, um movimento que parece externo e religioso, ele pode ser para o bem ou para o mal. Sim. Então, esse é um problema de colocar peso, muitas vezes, em rituais performáticos externos. O contrário também é dito, né? Não, a gente não pode usar joias, porque o povo, quando fez idolatria, pegou suas joias para adorar uma divindade pagã. Exato. Só que aí, de novo, é o contrário. Aí logo depois, eles usam essas mesmas joias para construir o santuário. Perfeito. Então, o problema aqui não tá no material, na obra, né? Sim, no externo, né? Na matéria-prima. Exato. E é isso que eu tô falando. Às vezes a gente tende a colocar nossa religiosidade com coisas externas. Uhum. Uso de alguma coisa, não uso e tal. Não tô falando que isso é o ponto, não. Estou dizendo que colocar peso demais nessas coisas externas, muitas vezes, pode ser prejudicial para nossa própria religiosidade. Porque a gente para de prestar atenção onde de fato o problema está. Exatamente. E a idolatria, assim como todo pecado, é um problema do coração. Perfeitamente. E o problema do coração, ele não é externo. Ele desemboca, digamos assim, né? Ele se aflora. O externo é o resultado, né? Ele vai mostrar sintomas da verdadeira doença, mas tratar o sintoma não é o mesmo que tratar a doença. Perfeito. Então, assim, eu sou uma pessoa idólatra, vaidosa e tal. Então, eu tirei o brinco, logo eu deixei de ser. Aí você vai lá e compra um relógio de 10 mil reais. Mas, assim, e não é só materialisticamente. Aqui, no caso do povo, é o próprio relacionamento que é afetado. Uhum. Né? Beleza, o povo tirou o brinco, logo eles são pessoas agora não, convertidas. Agora vai. Próximo passo, idolatria. Sim. Por quê? Porque tem um problema fundamental no coração que é eles ainda não entenderam quem é esse Deus e não estão ainda prontos para um relacionamento com ele, né? Então ele fala assim, ó, tira tudo aí e tal, vem, traz para mim e aí eu vou de fato fazer o que vocês querem. E aí... o verso 4 ele fala, verso 4. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E ele faz de fato esse... Só que é importante a gente notar no texto que ele falou, ele recebeu das mãos dessas argolas, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então, a ideia do trabalhou com buril, ela é muito importante. A gente chama isso, a gente já falou disso aqui, de um prenúncio de enredo. O enredo está colocando essas palavras e não é de graça. Uhum. Na verdade, é o contrário. Nada na Bíblia é de graça. Uhum. Ela é econômica muitas só vezes. Isso é de graça, mas também não foi de graça para Deus. O custo tem, né? Algum custo tem. Então, tudo é pensado. Então, ao trazer essa palavra, trabalhou com buril, fez um bezerro fundido, o texto está chamando você para, fica esperto, fica ligado. Fica ligado. Então, fica ligado. E aí ele fala dos deuses, né? Esses são os deuses que tiraram você da terra do Egito. Isso. A palavra aqui para Deus, a gente já comentou sobre ela. Lê o verso 5 e aí a gente pode comentar inteiro. Então a gente volta. Vai lá. Então, verso 5. O povo fala. Isso. Olha, galera, estes são os deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Amanhã haverá festa ao Senhor. E aí tem um ponto que eu tinha comentado. Às vezes a gente pensa nisso, né? Como você comentou, de que no primeiro momento, esse bezerro de ouro, ele é uma divindade diferente de Deus. É uma idolatria
para um outro Deus. A princípio parece que eles estão quebrando o primeiro mandamento. Não Exato. terás outros deuses diante de mim. Porque eles estão falando no plural aqui. Sim, só que Esses são os outros deuses e tal. qual Mas que é é uma o questão problema? dramática, né? Isso, no hebraico, a expressão deuses aqui, a expressão Elohim, que está no plural em hebraico também. Só que Elohim também aparece em Gênesis 1, quando fala, criou Deus os céus e a terra. Ali Esse o Deus também é Elohim, Elohim. a mesma expressão aqui. E esse Elohim, ele pode aparecer para Deus, o Deus do céu, que a gente acredita e adora, como também para qualquer outra divindade. É um substantivo, né? Isso, um Não é um nome substantivo próprio. genérico, inclusive. Qualquer coisa que se autoproclame Deus é chamado de Deus. De Só que Elohim. é de Elohim, e sempre no plural. A gente fala até de plural, majestade e tudo mais, pode Sim. ser um ou mais. É basicamente Por o que exemplo, quando os amigos de Daniel, eles estão lá na coisa da fornalha, lá e tal, Perfeito. eles se recusam a se ajoelhar. Aí os fofoqueirinhos, chegam lá no ouvido do Nabucodonosor e falam faraó assim, ó, porque aos teus Elohim, Aham, eles não se ajoelharam. exatamente. Né? Aos teus deuses. Então, para aquela galera, as representações naquela estátua que estão no Nabucodonosor Sim, são os Elohim, perfeito. né? Então, pra gente entender um pouco. E dessa por que história. isso é importante? Porque no português também passa um pouco disso. A gente fala, isso aqui é um Deus. Aí você vai tentar diferenciar com D maiúsculo, D minúsculo e tal, são deuses e tal. Só que no final, tudo é o substantivo Deus. Uhum. Assim também é. Então, Porque o nome de Deus não é Deus. Exatamente. É E nem é a Senhor designação também. dele. Não. Mas tudo bem. Só que aqui, então, quando fala no verso 1, levanta-te, faze-nos deuses. No verso 4 também, os teus deuses, eles estão usando a expressão Elohim. O que deixa ambíguo. Eles estão querendo um novo Deus ou estão querendo o mesmo Deus que tirou eles A do Egito? materialização, Exato. né? A representação física e palpável e visível Uhum. do Deus que tirou eles do Egito. Por quê? Porque quem era essa representação visível, palpável e relacionável? Na verdade, pro povo não teria, né? Só que ele Mas tinha. tinha, que era Moisés, no Era caso. Moisés. E aí Moisés Moisés morreu. Desapareceu. Não, subiu não, morreu. Pro povo, Morreu. Moisés já foi. Já era Moisés. Agora a gente precisa de outro. É. E aí, o verso 5, que o Moisés aqui nosso acabou de ler, o nosso querido Isaac, ele vem e bate o martelo sobre qual é a visão do povo e de Arão sobre essas divindades. Que ele fala, amanhã será festa ao Senhor. E aqui ao Senhor ele vai usar o nome de Deus. Que em hebraico é aquele tetragrama sagrado, que o que mais próximo a gente sabe chega hoje Yahvé. seria Yahweh ou Yahvé. É. Então, Ou ou YHWH, esse é o nome de Deus, impronunciável. É. Então, quando ele fala, faz os nossos deuses, eles não querem um novo Deus, então. Não querem um Deus diferente, não querem o faraó do Egito. O que eles querem, olha que bonito, o que o povo quer é servir ao Deus do céu da forma como eles entendem. Então eles constroem uma imagem que represente ao Deus que tirou eles da terra do Egito. Não é idolatria, ô jovem Isaac. Isso aqui é uma forma de adoração diferente, desconstruída, ou construída no caso. não é idolatria. Disse ele ironicamente. Não é idolatria na cabeça do povo. Na cabeça Então, do povo isso aí é adoração no seu mais sentido puro da coisa. Eu acho que aí entra um contexto interessante, porque assim, na nossa cabeça, idolatria é adorar outros deuses. Sim, E é verdade. e esse é o ponto que a gente tá levantando aqui, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, eu tô adorando a Deus do meu jeito. Então isso não é idolatria. Porque idolatria é isso. Eu adorar Baal. Eu tirar Deus da minha vida e eu adorar, sei lá, a ciência. Tá ligado? Uhum, Mas não é só isso. sim. Então, por quê? Porque idolatria, sim, legitimamente ou concretamente, Pronto. idolatria é adorar outros deuses. Uhum. Qual que é o problema disso? Quando eu adoro a Deus do meu jeito, é porque eu peguei Deus e conformei Deus à minha projeção do que eu acho que é Deus. Ele é a minha imagem e semelhança agora, Não né? sou eu que sou a imagem dele. Sim. Ele é a minha representação, a minha projeção do que eu acho que é Deus. E se ele é algo que eu criei na minha cabeça, na Ele minha não é percepção, Deus mais. ele já não é Deus. Ele é um Aham. outro Deus. Perfeito. E se ele é um outro Deus, é o quê? Idolatria. Idolatria. Então, adorar a Deus do jeito que eu acho que deve ser adorado é idolatria. E é Uhum. isso que acontece aqui, ó. O povo acorda... Olha só que interessante, né? No dia seguinte, verso 6, o povo acordou de madrugada Oferecer holocaustos. e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir.
E o texto depois vai dizer umas outras coisas também que eles estão fazendo, né? Mas assim, eles começam então a fazer a adoração. Olha, Deus ele passa vários capítulos aqui, né? Lá do 25, 26, 27, 28, falando o que vai ser essa adoração, como vai ser, onde vai ser, passa toda a designação ali do que vai ser o papel do sacerdote, Isso ele passa para Moisés, né? O povo não tem essa informação. Sim. Mas eles tiveram informações anteriores, ali do 20 até o 24, de como seria essa adoração de fato, né? Sim, o ponto assim, Deus ele tá preocupado em mostrar pro povo, né? Ele tá passando ali para Moisés ainda, ensinando e tal, e na cabeça do povo, enquanto isso tá acontecendo, eles já estão pensando do jeito deles de fazer as coisas. Exatamente. Então, assim, qual que é o grande problema? E a gente volta no que a gente discutiu lá na lição que a gente falou sobre a lei, né? O grande problema, quando eu pego Deus e eu tento fazer ele caber em algo que eu vejo, toco, uma representação, né? passa a ser algo que eu também controlo, manipulo e dou a ele aquilo que eu quero que ele faça. Tipo assim, eu começo a tratá-lo como, de fato, um bicho de estimação, um gênio da lâmpada. Ó, fica aqui na lâmpada, quando eu esfregar, você sai. Se eu não esfregar, você fica aí. E não me perturbe, né? E aí você vê, por exemplo, né, esse Deus do adventista ou do cristão, que ele fica preso dentro de uma lâmpada mágica chamando culto de sábado de manhã. Perfeito. A gente é adventista no sétimo dia. Ou para você que não é adventista, mas que gosta do conteúdo aqui do Cristãos Cansados, sei lá, às vezes o seu culto é no sábado, no domingo, né? A ideia é a mesma. Tipo assim, Deus ele tá preso. Aí, por exemplo, a gente faz o culto, aí o culto acaba, aí a gente ora assim, ó, Senhor, agora que estamos saindo da tua presença... Como assim saindo da presença? Tudo na presença dele. Aí você tranca a igreja, né? O diácono vai lá e tranca a igreja e tá Deus lá dentro da igreja assim, ó. Vou ter que esperar uma semana pra ver eles de novo. É porque com Deus não se brinca. Ele tem que ficar sozinho lá. Aí Deus vai ficar lá trancado brincando. Ele não pode participar das minhas brincadeiras do meu trabalho. Pode. Então, assim, mas por quê? Eu vou uma vez por semana à igreja pra encontrar com esse Deus. E aí, quando eu vou pra encontrar com ele, o que eu faço? É só pra falar pra ele os meus pedidos. Ah, não, mas eu também agradeço. Pelo que ele já me deu do que eu pedi, né? E como uma forma de não parecer mesquinho, né? Então eu agradeci primeiro pra só preparar o terreno pra eu... não esquece disso aqui, hein? E muitas das vezes, Leonide, qual que vai ser o teor, por exemplo, do sermão desse culto? Formas de Deus vir e resolver os problemas que eu tenho na minha vida. Então, no fim das contas, Deus ele é só essa figura cósmica que eu criei na minha cabeça que está lá disponível para resolver meus problemas. Exato. Então o sermão de autoajuda, de como Deus vai resolver meu problema na saúde, nas finanças, no trabalho, como é que Deus ele vai, né? Nunca é uma ideia de tipo assim, olha, Deus ele é soberano, absoluto na sua vida e como eu preciso me conformar a isso. Não, é como Deus vai se conformar à minha realidade. Então assim, o que o texto está falando é que eles vão pegar esse Deus. Por que eles querem esse Deus visível e palpável? Porque eles querem um Deus que eles possam manipular. Perfeito. E um Deus manipulável se chama ídolo. Né? Então é basicamente isso que ele quer. Então o problema não é que eles estão indo atrás de outros deuses agora, depois eles vão. Sim. Depois assim, na história de Israel. Mas agora eles querem pegar Deus e fazer Deus caber dentro de uma caixinha e falar assim, ó, fica aqui e quando a gente tiver problema, a gente abre a caixinha, você resolve e tal. Então a gente vai ditar os termos dessa relação. Primeiro era, Deus falou, ó, a aliança vai ser assim, o Senhor falou, faremos. Agora não, Moisés sumiu, então a gente vai ditar os termos de como essa relação vai funcionar. Agora faça, Deus, obedeça. E aqui você percebe que na cabeça do povo, de fato, não havia idolatria. Na cabeça do povo estava tudo certo. Porque eles não estavam pegando um novo Deus. Mas eles estão quebrando o outro mandamento, que é o segundo, de fazer imagem de escultura. E de novo, que a gente falou na lição sobre a lei, fazer imagem de escultura também, uma imagem de escultura de Deus, também é uma forma de você pecar, de você agir contra a lei. Porque, como você disse, toda forma de representação também é uma diminuição de Deus. Um boi não representa quem Deus é. Você está diminuindo Deus, chamando ele de uma criatura. E que come grama. Deus ele é muito maior do que isso. E talvez para esse povo que esteve tão acostumado com o Egito e visões e imagens, estar agora com Deus que não é personificado, né? Um Deus que não é visível, mas que só age em som, em voz, para eles é algo muito estranho. Mas para Deus era justamente essa estranheza que ele queria que o povo entendesse. Sim. Não tem nada que represente a Deus, não tem nada que demonstre a glória dele. A glória dele é maior do que tudo. Como é que o povo vai chamar você? Eu sou. Exato. Eu sou o quê? Eu sou o que sou ainda. Você não vai me controlar, você não vai me estigmatizar, né? Você não vai me colocar dentro de um limite. E ainda assim, enquanto ele fala isso, ele está se limitando, ele está se projetando para fazer se caber dentro de uma compreensão que o povo possa olhar e entender.
Mas ele está propondo Sim. os termos. Ele está fazendo esse esforço da parte dele. E você sabe que a gente faz muito hoje em dia, né? Tudo bem que a gente não faz ídolos, só que a gente também tenta diminuir a Deus definindo ele com as nossas percepções. Uhum. Então, às vezes, eu tento colocar Deus em caixinhas que ele nunca se colocou. Por quê? Eu quero explicar Deus. Então, quem Deus é? Aí eu começo a pegar termos filosóficos, termos que não são bíblicos, para explicar esse Deus, que é um Deus, de novo, que está adequado à minha visão de mundo. Eu não adequando a visão de mundo ao que ele apresenta. Tem uma obra fantástica literalmente, que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, né? Ah, interessante. E para quem conhece a obra, já tem os livros, né? Mas já saiu no cinema também e tal. Mas Deus, ele é representado, né? Eu falo fantástico porque é um mundo fantástico. Sim. Então, é uma alegoria assim, das coisas, né? E Deus, ele é representado como um leão. Como a Bíblia fala do leão da tribo de Judá e tal, não sei o que lá. E assim, ele é um leão, assim, que passa aquela intimidação, tá, imponente e tal, mas ao mesmo tempo ele é carinhoso, tal, não sei o que, papapá. E, depois de um tempo, vai pegando essa ideia de que ele é um pet. Aquela barbinha fofinha de ficar... Aí a Lucy, que é a criança mais jovenzinha, ela vai tendo essa relação com o Aslan, desse bicho fofinho que eu abraço ele, que eu gosto de ficar com ele, tal, não sei o que lá. Mas aí, lá na frente, nos livros e tal, ela começa a reclamar que ele desapareceu, que ele não tá dando as caras do jeito que ela esperava, que ele não está agindo do jeito que ela esperava. Como um pet. Como um pet. E aí um dos habitantes lá de Nárnia, que é esse mundo fantástico, fala pra ela assim, o problema é que você esqueceu que um leão não é um animal doméstico. Um leão, ele tem instintos selvagens, ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e você achou que você poderia domesticá-lo, tratá-lo como um pet. Exato. O Aslan não é um pet, ele não vai fazer a sua vontade, ele não vai agir, tipo, dentro de regras que você predeterminou, ele é selvagem. Então, deu essa ideia de que Lewis quer passar, que, tipo assim, Deus, ele não é domesticável. Sim. Ele não vai se fazer caber dentro de uma religião. Religião é a tentativa humana de entender Deus. Compreender. De sistematizar para se relacionar com o divino. Sim. Mas quanto mais eu vou sistematizando Deus, mais eu vou fazendo ele caber dentro das minhas percepções. E aí qualquer tipo de aparição divina que quebra um pouco dessa minha perspectiva... Aí já é heresia, aí já começa a ser, sabe? Então a gente tem dificuldade de ter essa relação com ele. E você vê que a gente tem isso muito forte em questões chaves ali. Por exemplo, Deus se arrepende. O texto bíblico é claro, Deus se arrependeu. Não, mas Deus não pode se arrepender porque ele é perfeito e tudo mais. Inclusive essa expressão, Deus é perfeito, ela não aparece no texto bíblico descrevendo o ser dele. Vai aparecer lá no livro de Mateus, né, falando sobre a perfeição de Deus, mas que no texto paralelo que é em Lucas fala que ele é misericordioso. Então, a perfeição de Deus está em sua misericórdia. Então, tem até um autor que vai falar que a gente não pode nem afirmar que Deus é perfeito, porque para afirmar que algo é perfeito, tem que ser maior do que isso para conseguir avaliar. Qual é o ponto de comparação para você dizer, né, que algo é perfeito? Você consegue avaliar Deus por completo e ver que ele é sem falha? A gente nem consegue fazer isso. Não estou dizendo que Deus é imperfeito aqui, tá? Ou qualquer coisa assim. A questão é que a gente não consegue nem compreender o que perfeição é para poder estigmatizar Deus desse jeito. Perfeito. Né? E aí o ponto é, a gente tenta, então agora vou defender a Deus. Eu vou ser esse paladino da verdade, vou defender a Deus. Só que muitas vezes a minha defesa de Deus não é nem aquilo que Deus se apresentou na Bíblia. Então o Deus que eu construo não é um Deus bíblico. É um Deus de estimação filosófica, um Deus da minha vivência, porque eu não busquei um relacionamento com ele através da onde ele se apresenta de fato. Aí uma pessoa sábia diria assim, olha, mas Deus não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. Olha que bonito. Ao que eu diria, Deus ele não precisa nem de testemunhas. Não precisa de nada. A frase correta é, Deus não precisa, ponto. Pronto, Deus é Deus. Deus é Deus, é tudo. Então assim, mas de novo, ele vai, chama um povo, se apresenta para esse povo, se limita por esse povo. Só que não é só uma questão de Deus se limitar para o povo compreendê-lo. O povo não está limitando Deus para poder compreendê-lo, está limitando Deus para poder manipulá-lo. Exato. Para que ele faça a nossa vontade, para que nós ditemos as regras, né? Que é a nossa atitude ainda hoje. Sim. E a lição ela até traz, assim, ela faz menção a Romanos 1, porque lá o Paulo está descrevendo a atitude do ser humano quando ele começa a adorar aquilo que é criação em vez do Criador. Perfeito. E aí o que acontece? Ele começa a se tornar aquilo que ele está adorando. Ele começa a ficar animalesco e tudo mais, no sentido primitivo da coisa. Por quê? Porque, de novo, igual você falou da questão da perfeição, é o ponto de referência, né? Você adora a questão da idolatria toda, é isso que o Paulo está trabalhando, não é que você se torna aquilo que você adora instantaneamente, mas é porque também aquilo que você está adorando é a sua projeção de algo. Então você só está se tornando mais daquilo que você está buscando.
E que você talvez já é, né? Só tá indo às potências. Então assim, você adorar algo ao invés de Deus, é você tirar a referência daquilo que é, por exemplo, nós somos a imagem de Deus. Perfeito. Então nós somos a imagem, nós somos a representação disso. Uhum. Então adorar esse Deus está o tempo todo me voltando para aquilo que me faz imagem. Porque imagem é a referência, tem algo como referência, né? É uma sombra, né? Então, a gente, tipo assim, Deus tá lá brilhando, a sua luz do sol, brilhante, e a gente é aquele espelhinho laranja de banheiro, né? Que tá refletindo essa luz. Perfeito. A partir do momento em que eu me viro contra esse Deus e me reflito para outra coisa, eu passo a refletir aquela outra coisa que eu me apontei para ela, né? Então, assim, no fim, ao limitar Deus em algo que eu posso manipular, eu estou também limitando a minha percepção de tudo aquilo que Deus é. E da própria realidade, né? E aí como é que eu vou tratar os outros? Como é que eu vou me relacionar dentro da sociedade? Como é que eu vou lidar com a natureza, com a criação de Deus? É sempre baseado naquilo que eu mesmo estou buscando, né? Então acho que esse é o maior dos perigos da idolatria. Não é que Deus fica lá ofendido. Poxa, foi atrás de outra pessoa, estou me sentindo aqui... Tá adorando Baal, eu não gosto de Baal. Não, tipo assim... aí Deus tá lá ouvindo música sertaneja de corno, né? Sofrência, Deus tá lá na sofrência. Não, o que faz Deus sofrer, de fato, é ver o que nós nos tornamos por causa da nossa idolatria. É o que isso faz com a sua criação, né? Que destrói a sua criação, no fim das contas. Então, Deus, ele vai agora... falar para Moisés, tá acontecendo um probleminha. Um probleminha. Vamos lá, ali. então. No verso 6 você já leu, né? Acho que é interessante isso, inclusive, da forma como eles adoram, né? Eles fazem holocaustos, ofertas pacíficas, e isso aqui é uma forma de adoração que o próprio Deus instituiu de fato. Então, de novo, para o povo não tem nada de errado que eles estão fazendo, eles estão seguindo as estipulações da aliança. E o povo bebe e levanta-se para divertir-se. E aqui, tipo, esse levantou-se para divertir... O problema é se divertir, isso aí. O problema é esse. Ele é um pouco complexo do que seria isso, né? Mas parece que eles estão fazendo, de fato, uma mistura religiosa. Pegando elementos da teologia egípcia, trazendo para dentro dessa teologia agora divina de Deus, misturando isso tudo. E agora, qual é a resposta de Deus para isso, né? E aqui indo para segunda-feira já, né? Já. Então, movendo aí, verso 7... Era o 6 e 7, né, isso, basicamente. Mas aí, complementando, o verso 7 diz: então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, teu povo. Antes era minha propriedade particular, agora é o seu povo. Não é mais. Né? O seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou, e lhe ofereceu sacrifício, dizendo: são estes, ó Israel, seus deuses que tiraram você da terra do Egito. E aí, então, Deus faz o diagnóstico, né? E ele diz assim, olha, o povo está lá fazendo adoração, fazendo o jeito deles de me adorar, mas ele chama isso de corrupção. E agora, talvez você saiba um pouco mais sobre isso, mas o termo corrupção aqui, ele tem um pouco mais de profundidade do que... Eu acho que é muito mais... O povo se destruiu completamente, né? Sim, aqui é um termo bem parecido com o que aparece lá na história do dilúvio, quando que a terra se corrompeu com a iniquidade. É uma ideia, de fato, de uma transformação de uma natureza para uma parada meio completamente bizarra. Que seria o que significa a palavra corrompeu, né? Sim. Só que de um termo bem mais forte. Corrompeu é aquilo que perde a essência do que faz o que ele é e tem características decaídas, né? Sim. Distorcidas, de fato. Então, lá no dilúvio, a ideia é que a terra se embebedou com sangue e agora parece que ela está mais faminta por sangue, então ela se corrompeu. E nesse sentido, o ser humano agora, ali do povo, também está nessa perspectiva. Eles começaram a ter um tipo de adoração que agora eles estão mais distantes daquilo que é o ideal divino de fato. E assim, quando você vai estudando, né, a arqueologia e o estudo de religiões comparadas do Oriente Próximo, né, a gente entende que eles começam a pegar como referência a adoração dos povos que eles sabiam. Então, esse se divertir aqui estava muito relacionado à forma como o culto era praticado. Orgias, né? Adorações sexuais, e o comer e beber aqui não é o se alegrar diante de Deus. Não, é... Comedeira, bebedeira pra cair bêbado mesmo. E, tipo, assim, era a festa do balacobaco, como dizem os jovens, né? Deus é mais. Então, assim, o povo se corrompeu, o povo pegou algo que era... e é um pouco da expressão que Paulo vai usar de novo lá em Romanos, né? O adorador desses ídolos se corrompe. Ele começa, agora, a imagem que ele tem de Deus começa a se corromper, assumindo as características não do divino, mas das coisas criadas. Exato. Então ele começa a se animalizar, ele começa a se materializar, a ser essa coisa mais... Ele perde o transcendente
e fica só com o imanente. E isso é engraçado, né? Porque... Eu sempre rio. Muito. É engraçado em outro sentido. É engraçado do tipo... Também é um pouco de graça. É curioso, pode ser assim. Sim. É curioso que essa adoração, ela parece ser uma adoração que perde um pouco do racional, sabe? Ela é uma adoração que você tira a sua racionalidade e vai só para essa parte, de fato, de uma emoção aflorada e animalesca, como você Sim. bem disse. Então, você olha para essas representações, até você vai ter isso muito forte ali com Elias e os profetas de Baal, onde você encontra Elias ajoelhado e orando de uma forma muito solene, enquanto os profetas de Baal estão gritando, se cortando, cantando e dançando. E hoje em dia, isso até você percebe isso em alguns momentos e tudo mais, uma adoração a Deus, ela deveria ser mais parecida com a de Elias ou com a dos profetas de Baal, sabe? Uhum. Então é uma parada mais solene, que você tem a sua racionalidade ainda preservada, que você busca a Deus de uma forma mais animalesca, em que você grita, se corta, dança e canta, sabe? E assim, não é criticando, por exemplo, se você tem uma música um pouco mais emocional, que te faz refletir e tal, Uhum. mas a busca pelo êxtase... Uma vez eu tava ouvindo uma banda que eu gosto muito, a americana, chamada Casting Crowns. Muito boa banda. Eles têm músicas legal. muito bonitas, Sim. assim. E aí eles foram fazer uma apresentação lá no Brasil, eles são americanos, foram fazer uma apresentação no Brasil, lá em São Paulo, e eu fui assistir. E de fato, assim, em determinado momento a galera tava num frenesi, assim, com as músicas. Falta só se cortar. Porque, assim, de novo, é um show, praticamente, né? Então você tá dentro de um teatro, de um ginásio, e aí tá todo mundo ali, tem as luzes, tem o jeito como a música é tocada, e aí os acordes, aquela emoção da música, a galera começa a ficar Sim. nesse frenesi. Cara, eles pararam imediatamente o concerto, o cara pegou o microfone, o vocalista, ele falou assim, olha, eu sei que vocês estão muito tocados, muito emocionados, as músicas têm esse poder mesmo. Uhum. E aí ele fez uma reflexão muito interessante, falou assim, olha, o negócio é que agora você está se sentindo invencível, perto de Deus, porque você está confundindo o êxtase da música, das emoções, com relacionamento com Deus. Olha só. Aí ele falou assim, mas isso aqui que está acontecendo agora não é relacionamento com Deus. Uhum. Não é que não é, mas não é Ou- só o relacionamento sim. com Deus. Então, tipo assim, você sentir essa emoção, você fala assim, nossa, eu tô muito perto de Deus, mas é só emoção. Sim. Ele falou assim, como você vai saber se está perto de Deus ou não, é amanhã quando você acordar e se olhar no espelho, É e na falar assim, monotonia. como eu vou encarar o dia hoje? Sim. Sem essa emoção, sem esses ruídos e tal. Então ele falou assim, ó, pensem nisso, porque daqui a 1 hora o show vai acabar e essa emoção, esse frenesi vai acabar. Uhum. E aí talvez você vai pensar, não estou mais perto de Deus. Por quê? Porque eu não estou mais sentindo essa emoção, essa coisa, E acho né? que o uso da palavra êxtase é bem colocado, né? Porque é como se fosse uma droga de fato. É. Tem a Ela droga mexe êxtase. com áreas do cérebro Sim. E que você precisa de doses cada vez mais fortes. que... Você sabe, Leonid, agora, assim, eu não sou cientista, né, mas eu acho que eu li... Não, mas Um artigo que talvez eu tenha lido. não, tem umas pesquisas mostrando que esse êxtase gerado por esse frenesi Uhum. religioso ou musical, coisa e tal, ele afeta as áreas do cérebro, as mesmas áreas que a droga afeta. Olha só. Então pra você mostrar como de fato é um vício Sim. mesmo, ele vai afetar essa área do torpor da mente ali que... E você parece que quanto mais você vai pra esse tipo de coisa, você parece que busca mais isso e menos racional a Bíblia acaba sendo. Parece ser Porque, muito vamos mais combinar, emocional, a né? Bíblia já é um livro assim que pra muitos ela não é muito divertida de ler. Ela é chata, né? Você quer dizer, né? Porque ela de fato assim, ela, assim como tudo que vale a pena, ela exige esforço. Uhum. Você sentar, ler, se debruçar sobre aquilo, né? Estudar, né? Estudar, analisar, orar sobre, refletir Sim. e tal. Ler a Bíblia não necessariamente, ou pelo menos não imediatamente, te causa Esse essa êxtase. transcendência, né? Claro que assim, já me aconteceu de eu estar estudando a Bíblia e ler um negócio que me deixou assim, falei, cara, isso aqui... Arrepia, né? Você fica assim e tal, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que te tira de si. Sim. É uma coisa que de fato fala assim, cara, Deus é maravilhoso, olha isso aqui. E aí você olha pra si e fala assim, como é que eu posso mudar isso na minha vida e tal. Essa emoção do frenesi, né, do torpor qual a palavra a gente tá usando? Êxtase, né? Ela não é racional. Sim. Ela é só tipo assim, eu quero sentir isso. Eu sentir. E essa coisa do sentir, ela vai passar. Mas acho que é bom também de pontuar que Deus, ele pode usar esses momentos também. Claro. A gente não tá anulando isso aqui, tá bom? Tipo, inclusive você vai ver no livro de Êxodo que antes de Deus dar a lei, ele foi um negócio completamente sensorial, que todo mundo ali ficou arrepiado. Sim. Certeza. O que a gente tá querendo pontuar é que uma religiosidade baseada só nesse êxtase, às vezes não vai ter muito mais conteúdo do que isso. Sim, ela não se sustenta. Ao você entrar na monotonia da vida, na sua rotina, onde é que vai estar Deus se você não pode sentir isso, né?
Sim. E Deus, ele quer alcançar você em todas as áreas. Inclusive, lá no livro de Isaías, ele vai falar, vinde e arrazoemos. Então não é só você sentir, é você também pensar, refletir e ter uma fé racional também nesse Deus que você acredita, né? Sim. Vamos seguir aqui pra gente... Vamos seguir. Indo então aqui pro verso 9. Então, o Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Aquele discurso assim, ó, porque eu sou Deus longânimo, misericordioso, que eu faço justiça, mas tenho misericórdia, tem 1000 gerações. Ô, Moisés, vai dar não. Foi basicamente, Moisés, vai mais puladinha aqui, porque tu tá bem na reta, pra eu tacar um raio aqui. Fogo consumidor aqui, ó. Mas ele fala um negócio interessante, né? Ele fala assim, olha, eu vou destruir esse povo, que é um povo teimoso. O que é teimoso? É que fica voltando nos mesmos problemas. Sim. E a partir de você eu vou fazer uma nação nova. Aí você pensa, né, cara, olha a proposta de Deus para Moisés. Deus está falando assim, olha, Moisés, eu vou destruir todos eles, vou pegar você e aí eu vou começar uma coisa nova com você. E a gente fica pensando às vezes nos nossos relacionamentos de igreja, ou de qualquer tipo de relacionamento, até político, por exemplo. Sim. Não, o país finalmente vai dar certo quando eu me livrar de todo mundo que pensa diferente de mim e só tiver aqueles que pensam do jeito que eu penso, porque daí vão votar nas pessoas que eu gosto. Sim. A igreja é a mesma coisa. Não, quando eu tirar da igreja, excluir, chamar de herege todo mundo que pensa diferente de mim, tiver só quem pensa igual de mim, aí a igreja vai frutificar. O nome disso, Leonide, é ditadura. Olha só. É ditadura. Então, assim, é muito tentador. Deus não tenta ninguém. Mas a questão do ser humano ser falho, eu olhando pra Moisés, falei assim, cara, se fosse eu e Deus falasse assim, ó, seguinte, ô Isaac, eu vou acabar com esse povo que tá dando dor de cabeça pra eles. E pra Moisés também. Pra mim e pra você. Exato. E a partir de você, ou seja, do jeito que você pensa, eu vou fazer do seu jeito agora, pra você, vou construir tudo ao redor de você. Poxa, isso aqui gigante ideia, maravilhosa. E isso é interessante porque essa promessa que Deus faz para Moisés não está indo nem um pouco contra a promessa que ele fez a Abraão e a eleição do próprio povo de Israel. Sim. Porque Moisés é parte do povo de Israel. Então, se ele faz isso, a aliança continua intacta. Intacta. Ele só cortou fora a parte podre, que era quase todo, 99 povo. Só sobrava um cara. Só cortou a parte podre, que era o povo. Exato. Mas pra Moisés, ele não fez isso com Noé? Ué, fez? Pegou um, Sim. seguimos daqui. E tá com a humanidade intacta. Só Dá cortou o resto, só. Chama Abraão no meio de todo mundo, fala, Abraão, beleza. Mesma coisa aqui, ó, saiu o povo todo, mas agora eu vou chamar, né? E isso é muito interessante porque, tipo assim, a gente muitas vezes tem esse discurso de, não, mas eu sou da igreja verdadeira, eu sou do povo verdadeiro. Então não tem como Deus cumprir o plano dele sem mim. Ô meu pai, eu falo, você conta. Não, mas Deus não prometeu que... Então, ele prometeu para Israel também. E Deus tem como cumprir suas promessas de jeitos que eu não espero. Exatamente. Ele vai ser fiel à sua palavra. Mas, de novo, ele não é o Deus domesticado. Ele não vai agir de acordo com a caixinha que eu estabeleci para ele, né? Mas eu acho curiosa que a resposta que Moisés dá isso, né? Que Moisés, em vez de falar assim, vambora, esse povo tá me enchendo a paciência, queria me apedrejar lá atrás, ele, na verdade, ele intercede, né? E aí ele mostra por que Deus o chamou e não a mim. Pra poder, né? Por que Deus escolheu Moisés e não eu? Porque Moisés intercedeu. Eu não intercederia. Então, Moisés começa a mostrar o caráter de pessoas que já apareceram até agora no texto bíblico, que representam de fato o caráter de Deus nesse aspecto, né? Abraão, por exemplo, né? Sim, quando Deus fala assim, Abraão também... vou destruir Sodoma e Gomorra. Perfeito. Falei, Senhor, mas... Se tiver dois... tu és o juiz de toda a terra. O Senhor certamente é justo, mas... O Senhor sabe o que está fazendo, mas será que não tem como? E ele vai negociando. E assim, com Abraão, Deus não vira e fala assim, Abraão, quem é você para questionar meu juízo? E agora com Moisés, Deus vira assim, Moisés, se coloca no teu lugar, rapaz. Quem tu tá pensando que é, o Moisés? Se não fosse por mim, era comida de crocodilo. Mas isso é legal no texto. Toda vez que há uma tentativa de intercessão, poucas vezes você vê Deus bolado com alguém. Deus fica meio chateado com a pessoa, e aí irado com a pessoa, quando ela age em oposição à intercessão, quando ela pede a destruição. Aí Deus fica irado. Exato. Mas o senhor não queria isso. Você não entendeu as coisas, meu querido. Você não tá entendendo ainda, não é mesmo? E aí, acho que entrando na parte de quinta-feira, acho que já... Não, ainda é quarta-feira, até o verso 29. Isso. Então, Tá. Quarta-feira ainda.
Então, seguimos aqui na intercessão de Moisés, Isso, verso verso 11. 11, né? Então, verso 10, ele quer derramar todo o seu furor e faz essa proposta para Moisés. Verso 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Aí Moisés vira o jogo de novo, né? Moisés, Deus, Meu povo né? não, é teu isso. povo, né? Da qual eu faço parte, né? O povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão. Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e eliminá-los da face da terra? Moisés, ele meio que torce o braço de Deus, meio que chantageia, assim, jeito de falar, né? Não, Claro. é. Mas fala assim, Deus, olha só, os argumentos de Moisés, né? Aham. Os egípcios vão olhar e falar assim, olha que interessante, enquanto o povo está preocupado em quebrar o segundo mandamento, Moisés está preocupado em preservar o terceiro. Exato, o nome de Deus. Deus, o Senhor não é tão zeloso pelo seu nome, né? Uhum. Então, assim, pensa no que vai acontecer com o teu nome, se os egípcios olharem e falar assim, salvou eles apenas para matá-los ali e tal, não sei o que lá, né? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, as quais por ti mesmo juraste. O que ele está falando aqui? Senhor, lembra do contrato. Exato, lembra da aliança. O Senhor fez um contrato com a gente, prometendo, mas lembra da aliança que o Senhor fez aos teus servos, dizendo, juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como a estrela do céu, as estrelas do céu, e toda essa terra de quem tenho falado, eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. E aí vem algo que contradiz nossas teologias, muitas vezes solidificadas em versos isolados. Então o Senhor, que não muda, Não, ele é árvore, que Deus não muda, ele é árvore. esse Deus que não muda, mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Esse texto, pra mim, ele é espetacular, espetacular, porque você vê Moisés, ele falando pra Deus palavras que Deus vai falar constantemente para o povo ao longo de todo o Pentateuco. Primeiro ele fala pra Deus, né, porque você deu sua ira, aí ele fala essa parte que você falou sobre os egípcios, ele fala, volta-te, no verso 12, torna-te, né, e aqui a expressão volta, que em hebraico é shuv, que essa mesma expressão shuv, que é voltar, também significa arrepender-se. Uhum. Então Deus está falando para Deus, Deus Moisés se tá falando pra Deus. arrepende. Exato. Deus, sabe que isso é tão disruptivo que eu nem consegui formular a frase direito. Moisés fala para Deus. Moisés fala para Deus, arrependa-se da tua ira, volta, arrepende-se do mal contra esse povo. E ele fala, lembra. Lembra que a gente falou sobre isso, né? O fato de Deus lembrar e tudo mais. Deus está pedindo para Deus lembrar-se da aliança. Deus está pedindo para Deus. De novo, Deus, tô falando isso aqui, né? Moisés falou para Deus lembrar-se da aliança com Abraão. Ele começa a citar as promessas divinas para que Deus realmente possa se arrepender do que ele falou. Uhum. E aí o texto fala que Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito. E isso para mim é fantástico, né? Porque o papel do profeta, ele se demonstra agora aqui de uma forma fantástica e genial. E a gente já falou sobre isso aqui também, que o papel principal do profeta, ele é intercessão. O profeta não é chamado para falar sobre o futuro, o profeta não é chamado para ficar apontando o dedo, né, do pecado dos outros, chamar o pecado pelo nome. Não é esse o principal ponto e fator de um profeta. Não é ficar falando o que você está fazendo em secreto, é interceder. Uhum. É quando você ser colocado diante do povo e diante de Deus, você ser o meio de campo que representa de fato e ser o intercessor que leve perdão e misericórdia ao povo e que leve Deus a ver isso também. Meio complexo, né? Levar Deus a ver a misericórdia, mas o papel de Moisés aqui é justamente esse. Inclusive, quando a gente fala de profeta, talvez um dos profetas mais icônicos do Antigo Testamento seja Daniel. Legal, interessante. E o que a gente encontra lá no meio das profecias de Daniel? Capítulo 9, né? Capítulo 9. Moisés passa o capítulo todinho intercedendo, fala assim, Deus, lembra do teu povo, lembra do teu santo templo, lembra do teu nome, o que as outras nações vão dizer. Ele faz a mesma oração de Moisés e de Abraão. Sim. Então, assim, o que você falou, o profeta, ele tem essa coisa, ele fala assim, Deus, ele quer lembrar da aliança de Deus pro povo e da aliança feita com o povo para Deus, né? Então ele tá o tempo todo com essa preocupação. Então, assim, e talvez seja por isso que Deus chama pessoas específicas para fazer esse papel, né? Fazer esse papel, né? Exato. E aqui eu tenho uma pergunta para fazer, que é o seguinte: Deus, ele falou para Moisés ir pro ladinho para destruir o povo. Mas será que Deus daria essa proposta para qualquer outra pessoa? Será que ele chegaria, sei lá, para um Jonas da vida e falaria, Jonas, chega pro lado que eu quero destruir Nínive, vou dar um raio aqui. Por que ele faz essa proposta para Moisés? Sabe? Eu gosto de pensar nisso porque me parece aqui na construção do texto que justamente
Deus, quando olha esse povo, a sua ira se acende, e isso Deus ele se acende a sua ira contra o mal, mas conhecendo o coração de Moisés, ele faz essa proposta para Moisés de fato interceder, sabe? Para Moisés mostrar esse papel que ele tem de profeta. Porque você não vê na Bíblia Deus fazendo isso com muitas pessoas, sabe? E aí você entende talvez o verso 14, que a gente tem um problema com esse arrepender-se de Deus, né? Deus se arrepende e tudo mais. Só que o ponto aqui do arrepender-se de Deus, que também aparece lá no livro de Jonas, é essa ideia de que Deus, ele ama tanto o ser humano, que ele quer que o ser humano ele esteja ao lado dele. E quando o ser humano se extravai, né? Se ele sai, ele vai para longe, a ira de Deus se acende e ele promete o mal com um objetivo, que é trazer o ser humano de volta. E quando o ser humano volta para Deus, Deus se arrepende do mal que ele falou que faria. Porque o ser humano entendeu o que Deus queria desde o começo. Que a gente já falou sobre isso, que a ira de Deus nada mais é do que um aspecto do próprio amor dele. E quando Deus promete que vai destruir o povo e Moisés age como intercessor, é como se Deus falasse: Moisés, é isso mesmo que eu queria do ser, rapaz. Você entendeu. Agora vai lá e fala com esse povo então. E traga esse povo de volta a mim. Seja o intercessor, seja o mediador da aliança que eu escolhi você para ser. Sim. Mas, Leonide, tem um texto lá em Malaquias 3, olha só, que diz assim, ó, eu, Senhor, não mudo. Eu, árvore, de novo. Ou eu falo, né? Eu não mudo, eu Sim, falo. eu falo. Mas olha que interessante, a gente usa muito esse verso fora de contexto, Sim. pra falar assim, não, viu, a lei de Deus, ela é eterna, porque Deus ele já falou que ele não muda, então você não pode mudar, por exemplo, do sábado pro domingo. Você pode chegar nesse mesmo... É uma aplicação que pode ser usada, mas não é o objetivo do texto, não, né? ela pode ser usada no que ela diz, mas não na base teórica que ela tá representando. Por quê? Perfeito. Porque o texto não tá falando disso. Se você lê Malaquias 3:6, diz assim, olha, eu, Jacó, não mudo. Filhos de Por Jacó. isso. Porque se eu mudasse, vocês já teriam sido destruídos há muito tempo. Exatamente. E é por causa que eu não mudo que vocês ainda estão vivos. E a mudança é em relação às promessas da aliança, Sim. né? Então assim, eu sou fiel àquilo que eu disse que eu vou fazer. Então eu não vou destruir vocês porque eu não vou voltar atrás da minha palavra. Exato. Quando eu disse que eu ia salvar vocês e preservar vocês e tal. Então assim, quando Deus diz que ele não muda, ele está dizendo que ele não é volátil. Que ele não é um Deus igual deuses de outras nações que um dia acorda furioso por no reason. Olha e só. começa a querer destruir qualquer coisa. Por quê? Porque tá de mau humor. Sabe, os deuses antigamente eles eram, né, muito mal-humorados, voláteis. Ele acordava um certo dia, começava... Na visão da galera, né? Esses deuses eram irados. Deus não existiu. Deus não é... Assim, se ele se irou, foi por bons motivos. Sim. Mas ao mesmo tempo ele fala assim, olha, eu vou falar isso com Moisés já para fazer a tabelinha. Eu já vou levantar a questão para ele devolver a resposta que eu quero, para daí eu fazer de fato o que eu quero demonstrar. E de novo, Moisés como esse intercessor, intermediário, mediador, de novo, ele representa o povo diante de Deus, mas também representa Deus diante do povo. Então, quando ele descer do monte e for falar com o povo, ele não está indo na qualidade de Moisés, ele está na qualidade de representante de Deus. Então ele tem que levar essa ira para o povo também, para o povo perceber o seu erro e se afastar do mal e voltar para Deus, que é o objetivo, de novo, o objetivo principal de Deus, que é ter o seu povo ao seu lado. Para isso que sua ira é acendida, para que o seu amor possa abarcar a todos. Sim. E aí o texto dá sequência, né? O Moisés vai voltar para ver o que está acontecendo. Ele pega as tábuas que Deus deu para ele. E o texto diz, né? As tábuas que o próprio Deus esculpiu ali, escreveu dos dois lados, deu para ele e tal, as obras da mão de Deus, né? E aí ele desce, isso daí Josué fala, Moisés, tô ouvindo um barulho. Guerra? Guerra. Aí Moisés, não, o que eu tô escutando não é nem de vencidos nem de conquistados. É musiquinha. É musiquinha, é festa que tá acontecendo, né? E aí eles se aproximam do arraial, eles veem o bezerro, as danças, toda aquela orgia maluca acontecendo, e aí o Moisés, que uns versos atrás estava assim, não Deus, calma, o senhor tá bravo, tranquilo. O senhor tá bravo. Moisés, meu Deus. E aqui você vê no verso 19 a mesma expressão aparecendo para Moisés, a expressão que apareceu para Deus, que ele fala, acendendo-lhe a ira. Então, Moisés parece que ele ganha agora as mesmas teores e cores que Deus estava anteriormente, quando ele apaziguou Deus. E agora ele pega no seu acesso de raiva, e essa raiva não uma raiva louca, mas essa raiva de fato de olhar para uma injustiça e maldade, e ele joga essas duas tábuas do testemunho, de uma forma bem didática. A lei foi quebrada. Logo, essa lei foi quebrada, as tábuas também foram quebradas. Leonide, estou com um problema aqui. Tem bastante texto aqui ainda.
Tem bastante história acontecendo, a gente precisa encerrar o assunto da lição aqui, né? Porque já tá dando mais de 1 hora de programa. Eu vou dar uma narrada aqui e acelerar um pouco os acontecimentos pra gente poder se focar no que acontece no final do capítulo, né? Perfeito. Mas assim, basicamente, ele vai se aproximar ali do arraial, ele vê o que tá acontecendo, tá, fica irado, quebra as tábuas da lei, nesse acesso de fúria. Aí o texto diz que ele vai lá, pega o bezerro de ouro, despedaça ele, pega, reduz tudo a pó, derrete, faz pó, quando pega água lá, transforma num pó, bota na água, dilui, manda o povo beber, um negócio. Tem uma parte que eu acho interessante, bem rapidinho, quando ele pergunta pra Arão, né, o que você fez? Arão, ele tem uma fala bem bizarra, ele fala, não, eu peguei aqui os ouros, joguei no fogo e saiu esse bezerro, de forma miraculosa. Olha que coisa, um bezerro aqui e tal. Então você percebe que o próprio Arão, ele tá meio com medo da resposta, né? E aí Moisés fala, não, isso aí é conversa. E o texto fala que ele trabalhou o ouro, a gente falou sobre isso, burilou o negócio. Com a ferramenta, Isso. foi lá, esculpiu e tal, o negócio e tal. E agora Moisés... Não, mas agora surgiu um bezerro aqui. E agora Moisés faz o oposto, né? Joga no fogo, moe, joga na água e dá pro povo beber. Sim. E aí ele chama dentre o povo quem não se juntou com esse povo. Não se juntou nessa festa. E vem os filhos de Levi. Sim. E os filhos de Levi, ele fala, agora tomem a espada e passem e matem todo mundo. E quem te acha que ele vai matar todo mundo, né? O texto é meio estranho, mas na verdade a ideia é que eles matassem quem deu a ideia do... A galera que fez esse levante, né? Exato, os primeiros propositores da ideia. E eles vão matar, e o texto fala que morreram 3.000 homens naquele dia, né? E enquanto está rolando também, parece que tem uma praga ali acontecendo também, um negócio meio que Deus também manda, um negócio meio estranho ali. E aí Moisés vai depois falar pro povo se consagrar, porque ele também vai voltar, vai falar com Deus. Um outro comentário também a gente seguir, né, rapidamente, porque assim, o povo vê Arão fazendo o Deus deles, eles ainda assim adoram esse Deus, que eles viram na cara deles ali, tipo, pegando os argolas, derretendo, esculpindo, e eles adoram ele. E agora Moisés falou, faz o inverso, ele pega isso, moe, pó, dá pra beber, fala assim, olha, aí o Deus que vocês adoraram, daqui a pouco sai na urina. De fato. Esse é o Deus de vocês, sai na urina. Então assim, ele quer mostrar também, é isso que vocês estão adorando? Um negócio que dá pra eu vir aqui, espalhar e tal. É vazio, né? Entendeu? Que vai entrar no sistema de vocês, daqui a pouco vira, né, estrume de novo, tá, não sei o que lá. Então, pra mostrar como é que a idolatria, ela é vazia, ela tem essa questão, né? É justamente por esse momento aqui que os filhos de Levi não adoram esse bezerro, que possivelmente vão ser escolhidos para serem os sacerdotes na casa de Deus. E isso acho que é lindo você perceber que antes até lá no começo da saída do povo do Egito, parece que os primogênitos fariam esse trabalho de serem sacerdotes. Sim. Mas agora Deus, isso que ele vai falar inclusive depois, ele vai tomar os levitas no lugar dos primogênitos para servirem no sacerdócio. Então, uma escolha de uma tribo inteira depois concede a essa tribo uma bênção. E aí depois Moisés vai de fato para a intercessão. Sim. Aí o verso 30, rapidamente, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. De novo, isso aqui é todo o propósito para o qual ele foi chamado. O santuário foi construído. Exatamente, perfeito. Então, tipo assim, mas para que a gente precisa de um santuário? Por causa disso aqui, ó. Êxodo 32 parece que é o motivo principal, né? Só que o santuário, ele não foi construído ainda, mas os planos para o santuário foram dados antes do problema acontecer. Exato. Ou seja, o povo tá vindo com um problema, Deus já tinha explicado a solução. Então, assim, de novo, né, muito, muito bonito isso. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. E aí o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduz o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. E assim, o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Né? É que o texto de novo enfatiza, né? Arão fabricou, não saiu magicamente não, esse Arão aí mentiroso. Então, de novo, assim, Moisés ele se coloca como essa pessoa, mostrando que assim, Deus ele não errou na escolha, né? Assim, ele escolheu de falar. Não é que Moisés vai ser o cara então, ele é perfeito, tal, né? Mas ele mostra aqui aquilo que vários personagens na Bíblia vão mostrar, que é um coração segundo o coração de Deus. Exato. Um coração que visa pela salvação, pela redenção e não pela destruição, né? Moisés, como assim, ele deve ter um monte de dor de cabeça, passa o dia inteiro ouvindo problema, mas ao mesmo assim, ele não. É o teu povo. Sim. E salva eles não pelo que eles são, mas por amor ao teu nome, principalmente. E ele se coloca como, de fato, essa propiciação pelo povo. Se for necessário, me tira do teu livro e coloca eles. Se você tá atrás de vingança, se vingue em mim. Aí Deus olha e fala assim, acho que você tá entendendo a ideia. E que esse é um papel, de fato, messiânico, né? Onde a vingança divina cai sobre um para que todos possam ser salvos, né?
Mas, Moisés, você não é essa pessoa, então. Calma, Moisés, você tá indo bem, mas não é tão bem assim, calma lá. Mas você já começou a entender a ideia de pra que serve o santuário. Uhum. Então é legal como essa ideia de que você tem chatice de vários capítulos falando assim, o móvel tal, esculpe tal, material tal. Eu falo assim, E é uma chatice porque a gente não entende o propósito disso também, exato. né? E aí o autor vai lá e coloca essa história para mostrar o seguinte, olha como é que Deus ele já pensou nisso. E como é que ele tá introduzindo essa narrativa para explicar, olha como é que o ser humano é. Uhum. E aí, ao mesmo tempo que o ser humano é assim, Deus já está providenciando o meio pela qual ele vai salvar o povo. É aqui que ele quer chegar. Exato. Mas você entendeu onde eu quero chegar no meio disso tudo. A gente só precisa agora explicar isso pro povo. Cenas dos próximos capítulos, né? E na semana que vem a gente vai ver como que essa fala de Deus do anjo adiante significa outras coisas também. E fica o convite pro pessoal, né? Seguir pra gente lendo também como que Deus vai perdoar o povo, vai voltar os seus planos e vai também mostrar um pouco da sua bondade para Moisés. Exato. Então fica aqui o nosso convite para você voltar na semana que vem para mais um estudo, o nosso penúltimo estudo do livro de Êxodo. Vai ser sensacional, tem falas ali de Deus e de Moisés muito interessantes para nossa discussão, de novo para nosso aprendizado sobre quem Deus é, tá certo? Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Até lá, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.